O Diálogos Pragmáticos de hoje vai tratar de um tema um pouco mais complexo, mais profundo e de um teor mais acadêmico. Estou me referindo ao livro Pedagogia do Oprimido, do autor brasileiro Paulo Freire. Não é justo e é pecado ter demais como tu tens. Se trabalhas quase nada e sacias-te de bens. E um irmão que se consome, que trabalha muito mais, passa os dias tendo fome, porque um outro tem demais. Tu dirás que não tens culpa de nasceres na riqueza, não tens culpas de este outro estar vivendo na pobreza, e que tu ficando pobre quase nada mudaria, que se todos fossem pobres o país regrediria. Em momentos mais ousados, tu respondes com dureza e te mostras irritado com quem fala de pobreza. Que se os pobres trabalhassem como os ricos trabalharam, talvez eles se arranjassem como os ricos se arranjaram. Acontece que há pobres que se matam pela vida e recebem de salário que tu gastas em bebida. E o que gastas em cigarro, festas, roupas, diversão, quem te serve não recebe nem sequer pra leite e pão. Não é justo e é pecado esbanjar no dispensável, quando aqueles que te ajudam levam vida miserável. É melhor fazeres isto com ternura de cristão, pra não teres de fazê-lo pela dura imposição. A escada que tu sobes é a mesma que tu desces. Quem subiu pisando os outros os encontra no regresso. Não te esqueças que Jesus falou tudo isto e muito mais. Se o dinheiro te escraviza, no seu céu não entrarás. Apresentar o que eu chamo aqui de uma versão simplificada, porque o texto em si é um texto muito mais denso, que demanda uma leitura aprofundada, mas eu vou estar aqui apresentando alguns aspectos que eu considero que sejam os aspectos centrais do livro, certo? Então vamos lá. Pedagogia do Oprimido, capítulo 1. Eu começo com uma pergunta básica, né? Assim, afinal de contas, o que é a pedagogia do oprimido? Então, com base no livro do autor Paulo Freire, eu respondo que a pedagogia do oprimido é um processo pensado e vivenciado de maneira incipiente, pelo educador Paulo Freire, e processo esse que se dá nas ações cotidianas da organização social e nas consciências, simultaneamente, e tem como grande foco a transformação social. Então, isso seria, assim, de maneira resumida, uma definição do que é essa pedagogia do oprimido, né? Que é um processo, então, assim, já dá uma noção de realidade, né? Não é uma ideia, não é somente uma abstração, mas é um processo pensado de maneira profunda e vivenciado de maneira incipiente pelo educador Paulo Freire. Esse processo, ele se dá em pelo menos duas dimensões. Na dimensão prática, ou seja, nas ações cotidianas da organização social, sobretudo da classe popular, e, ao mesmo tempo, esse processo se dá também por meio de consciência, né, de uma educação, ou da construção de um pensamento crítico nas consciências, e tanto as ações concretas
quanto a formação da consciência tem o mesmo objetivo, que é a transformação da sociedade. Dito de outra forma, a gente pode, pegando os próprios termos de Paulo Freire no livro, ele vai dizer que a pedagogia do oprimido é uma praxis, porque é teoria e prática, transformadora social, ou seja, ela é uma prática que se dá no campo da consciência e da ação, e que Paulo Freire denominou como pedagogia do oprimido, tendo como grande objetivo garantir ou resgatar uma plena humanização. Então, já aparece aí uma primeira categoria central, que a pedagogia do oprimido ela tem uma relação direta com o conceito de humanização na visão de Paulo Freire. Essa pedagogia de Paulo Freire, né, aliás, essa pedagogia do oprimido, pensada por Paulo Freire e relatada em parte, como ele mesmo diz, no livro Pedagogia do Oprimido, porque existe uma diferença entre a pedagogia do oprimido enquanto praxis transformadora e o livro Pedagogia do Oprimido, que é o que mais se conhece quando se fala de pedagogia do oprimido, mas o livro, na verdade, como o próprio autor diz, é uma síntese das ideias que ele pensou sobre essa pedagogia. Mas a pedagogia e o livro, assim, eles são muito marcantes para a sociedade brasileira, porque ele é lançado em 1968 e traz uma síntese das experiências de educação popular e do próprio Paulo Freire da primeira metade do século XX. Você pega ali pelo menos desde 1946, quando Paulo Freire começa os seus primeiros trabalhos com a classe popular no Serviço Social da Indústria, que é o SESI. Então, entre 1946, com a experiência do método de alfabetização em 63, até 68, Paulo Freire tem um conjunto de vivências e de estudos que ele vai sistematizar nesse livro, Pedagogia do Oprimido, de 1968. Outro ponto que marca a relevância dessa obra e da ideia e da prática de Pedagogia do Oprimido é que, no retorno da democracia no Brasil, a construção do pensamento crítico, ali, até mesmo de combate à ditadura militar, no final dos anos 80, e pós-redemocratização, né, assim, a pedagogia do oprimido vai ser parte do pensamento progressista brasileiro desde então, como é até hoje bastante marcante no pensamento progressista brasileiro. Pensando essa pedagogia, né, ou essa praxis transformadora, como Paulo Freire chama, a partir do livro, né, a gente pode compreender da seguinte maneira, né, assim, que ficou um pouco cortado por causa da projeção, mas eu vou explicando aqui. As categorias centrais desse processo seria a humanização, para mim é o objeto central da pedagogia do oprimido. Essa humanização, ao ser refletida, vai desencadear na compreensão de uma desumanização ou da opressão, certo? Então eu costumo dizer que a humanização é o objeto de estudo e a desumanização é a inquietação que vai fazer com que se reflita a necessidade de uma pedagogia humanizadora, digamos assim. Então, a humanização seria o ponto de partida de chegada, certo? A desumanização é a inquietação que demanda a necessidade de uma pedagogia transformadora. A partir disso, para você superar essa desumanização, que se apresenta de maneira bem concreta por meio da opressão, é necessário se ter um processo de conscientização que revele, né, as raízes e as entranhas dessa opressão. Então, a conscientização é que vai levar a uma prática social transformadora, e essa prática social transformadora, que seria um engajamento na luta, é que vai reconstituir ou construir o processo de humanização que Paulo Freire vai chamar de vocação ontológica do ser. Então, a humanização é a palavra central, a inquietação se dá a partir da desumanização como uma negação da humanização, e a causa dessa desumanização é a opressão. Essa opressão precisa ser superada, e para essa superação requer uma conscientização em torno dela. A conscientização sobre a opressão revelará, né, as suas questões que não são vistas a olho nu, digamos assim, e ao revelar-se as contradições do processo opressor, a classe oprimida se engaja na transformação por meio de uma prática social e restaura a sua humanização, que seria, então, a superação da sociedade opressora. Como é que se dá esse percurso? Eu já descrevi um pouco, mas só para refletir, né? Um primeiro passo, entre aspas, desse processo é refletir sobre a realidade objetiva dos oprimidos, certo? A pedagogia do oprimido, o primeiro passo dela é refletir sobre a realidade objetiva. Ao refletir sobre essa realidade, a classe oprimida, né, vai construir novas formas de compreensão sobre como a sociedade está organizada, que é a consciência. Ao
compreender, do ponto de vista da consciência, as formas de organização da sociedade, a classe oprimida elabora novas formas de intervenção no processo formativo, seja ele nas escolas ou em processo mais da organização mais geral, e, ao mesmo tempo, vai se engajando, ou seja, aplicando nas práticas sociais essas novas formas de compreensão, certo? E, por ser uma praxis, né, por ser uma pedagogia que se dá no campo da consciência e da ação, essa formação e essa aplicação vão ocorrendo de maneiras simultâneas, integradas e condicionadas uma à outra, né? Ou um processo é condicionado ao outro. Quais são os fundamentos, né? Assim, o que orienta essa ideia e essa prática de Paulo Freire? Os fundamentos, né? Assim, as orientações, entre aspas, de Paulo Freire para pensar uma pedagogia do oprimido, primeiro, é a sua própria convivência com a classe popular no Brasil e na América Latina, principalmente com os camponeses nordestinos e depois, no seu exílio, com camponeses chilenos. Depois ele teve a oportunidade de conviver com a classe popular africana e entre outros países. Mas, assim, o convívio com a classe popular, né, a realidade concreta da classe popular é um fundamento central da pedagogia do oprimido. Do ponto de vista mais ideológico, digamos assim, filosófico, a gente compreende que, e o primeiro capítulo da pedagogia do oprimido vai deixar isso muito claro, a existência, né, de uma influência do que os autores, os biógrafos de Paulo Freire, como Sérgio Haddad, como o próprio Moacir Gadotti, vai chamar de uma filosofia existencialista cristã, né? Paulo Freire era um cristão católico, né, teve uma trajetória acadêmica e profissional muito próxima do pensamento progressista cristão, e esse pensamento progressista cristão vai ter uma influência muito grande no seu pensamento e principalmente no livro Pedagogia do Oprimido. Outras referências filosóficas que ficam muito explícitas no texto, nesse primeiro capítulo principalmente, é a dialética hegeliana, né, do filósofo alemão Hegel, e a luta de classe e também o materialismo histórico dialético do Karl Marx, né, de Karl Marx. Então, essas, na minha concepção, assim, são as principais referências do livro, os principais fundamentos. Claro que vai ter um outro conjunto, né, porque não é exatamente... Paulo Freire não era exatamente um autor linear, de ficar citando, esse autor, aquele autor, por isso que ele é até um pouco mal interpretado, né, assim, ou sofre algumas críticas que são legítimas, mas, assim, dentro do próprio pensamento marxista há uma certa, não diria rejeição, mas há uma certa desconfiança, né, sobre o pensamento de Paulo Freire, se ele era um reformista, porque ele não, se ele, afinal de contas, ele valorizou ou não a luta de classe, porque Paulo Freire era, digamos assim, muito eclético no seu pensamento e muito autoral também, né? Ele não era, digamos assim, de sair muito alinhado filosoficamente a uma determinada corrente de pensamento. Isso, assim, ao mesmo tempo que lhe dá uma certa autonomia de pensamento, mas também lhe traz algumas críticas. Então, mas não há, assim, para mim fica claro no livro que essas referências, tanto práticas como teóricas, são os grandes fundamentos da obra Pedagogia do Oprimido, né? A classe popular, a filosofia cristã, a filosofia hegeliana e o pensamento, né, mais do que a filosofia, o pensamento marxista. Do ponto de vista prático, assim, para não ficar no campo muito das abstrações, assim, o que seria o que eu chamei anteriormente de experimentar de maneira, ainda que incipiente, essa pedagogia do oprimido? Aí eu cito o método de alfabetização, ou o conjunto de metodologias que Paulo Freire pensa ali no final dos anos 50, 1950, e aplica de maneira mais visível, mais destacada, digamos assim, no município de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, que é até hoje considerada a principal experiência de educação popular do Brasil, quando Paulo Freire, junto com o seu grupo de bolsistas, aplicou a sua ideia de alfabetização e conscientização de jovens e adultos num episódio, né, espantoso, em que 300 camponeses foram alfabetizados em 40 horas aula. Então, a própria experiência de Paulo Freire no Brasil, né, de alfabetização de jovens e adultos, depois no Chile, depois trabalhos na África, são exemplos, né, de ações no campo da ação do que vem a ser essa pedagogia do oprimido. Agora, como eu falei anteriormente, são experiências muito incipientes, no sentido de que elas não tiveram uma amplitude suficiente para a gente caracterizá-la como uma transformação da sociedade, por exemplo. Outras experiências mais atuais, que eu considero que se inspiram e aplicam, em parte, o que seria essa pedagogia do oprimido, são as escolas do campo em assentamento de reforma agrária, né, sobretudo vinculada ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra,
que publicamente, explicitamente, apresentam a pedagogia de Paulo Freire como referência das suas ações pedagógicas. Do ponto de vista mais amplo, né, da organização social ou de uma educação informal, educação popular, o livro destaca, e os biógrafos de Paulo Freire destacam, né, a participação do autor na praxis, por exemplo, no processo de organização política dos países africanos recém-descolonizados, e principalmente a sua participação na África do Sul, a articulação que ele teve com o Amílcar Cabral, o Fanon, então o pensamento de Paulo Freire e a presença dele foi, não vou dizer que marcante, mas teve contribuições fortes, né, na luta contra o racismo na África do Sul, no movimento chamado Apartheid. E além disso, a gente pode citar os movimentos sociais, de modo geral, sindicatos, associações, que se inspiram, né, nessa tendência crítico-progressista que tem uma relação com a pedagogia do oprimido. Então, o próprio Paulo Freire vai destacar no início do livro que o livro, né, em si é apenas uma introdução àquilo que ele chama de pedagogia do oprimido e que ela é resultante, né, dessas observações e vivência que ele teve no Brasil em vários setores em que ele teve a oportunidade de participar. Retomando, então, aqui as categorias centrais para a gente tentar avançar nelas de maneira mais objetiva. Então, a primeira categoria, como eu falei anteriormente, é a humanização, certo? A pedagogia do oprimido, como o próprio Paulo Freire diz, ela se caracteriza como um processo restaurador da humanização de oprimidos e de opressores. Esse é um ponto muito polêmico até, porque na visão de Paulo Freire, a restauração da opressão é o resgate da humanização tanto dos oprimidos quanto dos opressores, que na visão do autor também são desumanizados, ainda que em situações diferentes. Então, o resgate da humanização de todos os seres, não apenas dos oprimidos. É preciso também dizer assim, né, que Paulo Freire foi um educador que tinha uma concepção de sociedade fortemente marcada pelo pensamento humanista, pelo pensamento democrático, pelo pensamento crítico e pautado na justiça social. Que o conjunto desses pensamentos é que formula a sua concepção de sociedade, que para ele a sociedade tem que ser fundamentalmente um espaço de humanização, certo? E tendo a humanização como categoria fundante do seu pensamento, ao se inserir na sociedade por meio de trabalhos com a classe popular, ao realizar estudos sobre essa classe, ele compreende que, na prática, a ideia de humanização não era uma condição para a maioria da população. Então, ele se depara com o que ele vai chamar de desumanização, ou seja, a negação da sua ideia inicial de humanização. Então, humanização e desumanização, dentro da história, no contexto real e concreto objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. O que significa isso, né? Freire tem a humanização como referência e tem a desumanização como realidade objetiva. E para operar sobre esse processo de desumanização, ele parte da concepção. Aí tem uma influência muito forte do pensamento existencialista cristão. O próprio conceito de humanização é referente, né? Ele é tributário, digamos assim, das suas influências existencialistas cristãs, assim como a possibilidade de superação da desumanização também, porque ele vai ele vai se orientar pela premissa de que a desumanização é um fato, mas não é uma condição humana. Ou seja, o ser humano não é uma questão conclusa. Então, há a possibilidade de se alterar de maneira consciente esse processo de desumanização. Então, a inconclusão do ser é digamos assim, uma ferramenta que Paulo Freire observa para tentar, como possibilidade de resgate da humanização. Também, assim, sobre referência, né, de onde vem essa referência de humanista, é que Paulo Freire, né, e a sua pedagogia faz parte dessas referências cristãs daquele período, que viam, né, a humanização como uma vocação ontológica do ser. Ou seja, para ele o ser humano nasceu para ser plenamente humanizado. Essa era a visão utópica no sentido positivo da palavra, né, no sentido de não uma utopia de quem imagina que as coisas vão acontecer e vai se resgatar, mas de quem vê que é possível essas questões acontecer e se engaja na busca por esse acontecimento. Então, nessa concepção utópica, né, do bom sentido cristã, que Paulo Freire participa, né, eles viam que o estado normal, entre aspas, do ser humano é ser plenamente humanizado e que
a ausência, né, ou a intervenção, a paralisação dessa humanização não era um estado natural do ser humano, não era um estado normal, então era preciso se engajar no resgate dessa humanização. Bom, então a desumanização vai ser aquilo que eu chamei anteriormente da inquietação que vai levar à necessidade da pedagogia do oprimido, porque ele constata essa preocupação e essa constatação implica reconhecer a desumanização não como uma viabilidade ontológica, não como algo definitivo, mas como realidade histórica. Aí ele já começa a se aproximar das influências marxistas, né? Você vê que o conceito de humanização e o conceito de ser inconcluso, você tem aí referências mais existencialista cristã e um pouco da filosofia de Hegel, né, dessa coisa do ser para si, a fenomenologia do espírito, essa coisa de que a ideia é que vai resgatar o ser, é uma questão, digamos assim, mais metafísica hegeliana. Mas, ao mesmo tempo, Paulo Freire já busca trazer esses conceitos mais abstratos para uma viabilidade histórica, né, para o processo histórico. E aí ele já se aproxima mais da concepção marxista para tentar compreender a desumanização. Para mim, aí na frente eu vou apresentar aqui a concepção marxista, a compreensão da opressão e da desumanização, em parte, é da própria filosofia hegeliana, da concepção do senhor e do escravo, de Hegel, mas principalmente ele vai trazer para o processo histórico e para a luta de classe, aí você já consegue compreender uma influência mais direta do pensamento marxista. Então, a luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como ser para si, só é possível porque a desumanização é um fato concreto na história, porém não é um destino dado, mas é resultante de uma ordem justa que gera violência dos opressores e este é que causa a desumanização. Ainda que um pouco, né, o termo seres para si é um termo hegeliano, é um termo da filosofia de Hegel. Porém, na concepção mais da luta contra essa desumanização, que ele chama de uma praxis crítico-progressista, em que o pensamento radical ou o sujeito radical se compromete com a libertação da humanidade e não se deixa prender no que ele chama de círculos de segurança, nos quais aprisiona também, mas, por outro lado, ele se inscreve nessa realidade para conhecer melhor e, melhor conhecendo, transformá-la. Então, ele já se aproxima aqui da concepção da necessidade de uma conscientização. Então, vamos tentar pegar aqui a linha dos acontecimentos, digamos assim. Tem a desumanização, tem a humanização como referência, tem a desumanização como causa, a desumanização não é definitiva, ela pode ser transformada, e a transformação requer um processo de conscientização. Como eu já falei, ele é um sujeito das utopias, né? Então, o que acontece? Aqui é que como o próprio Paulo Freire relata isso anteriormente, num vídeo já acho que próximo do seu falecimento, que ele diz assim, como é que foi a aproximação dele com o pensamento marxista. Ele diz assim, não foi lendo Marx que ele chegou a compreender a classe oprimida, mas foi o contrário, foi se inserindo na vivência da classe oprimida e precisando de uma teoria e de uma referência que explicasse melhor o funcionamento da sociedade e das relações opressoras, foi aí que ele chegou até Marx. E para mim isso fica evidente nesse trecho da pedagogia do oprimido, que quando ele assim, ao buscar combater a desumanização, compreendeu que a contradição opressor-oprimido, ou seja, que a opressão era a grande causadora dessa condição desumanizante. Então, a desumanização ela não está na consciência, por isso não vai ser a consciência em si que vai restaurar a humanização. A desumanização é resultante de questões objetivas essa que se manifestam principalmente por meio da contradição opressor-oprimido, ou da opressão. Certo? Então, é o que Hegel e o próprio Marx vai chamar de dialética ou conceito manifesto na dinâmica do movimento real. Então, o ponto de partida para se superar essa opressão é exatamente compreender de maneira concreta, objetiva e histórica a contradição opressor-oprimido, para poder lutar pela sua superação. E essa compreensão, né, então, assim, como é que se dá essa compreensão objetiva da contradição opressor-oprimido? Essa compreensão, ela se dá sobre uma situação concreta da realidade, que leva em consideração, por exemplo, questões relativas às classes sociais, à exploração
e os conflitos entre elas, a ordem social injusta. Então, repare mais uma vez assim que quando Paulo Freire vai buscar compreender a contradição opressor-oprimido de maneira objetiva para poder construir uma consciência sobre ela, é o momento em que ele se aproxima de maneira mais direta de categorias marxistas, como é a questão de processo histórico, consciência de classe, conflito de classe. Então, isso, para mim, fica evidente, dialogando com o que ele mesmo falou posteriormente em entrevista. E, na sequência, ele vai dizer que é preciso construir com o oprimido essa consciência, não para o oprimido, mas com o oprimido, não é explicando às massas o que elas devem fazer, mas mediando, né, problematizando para que as massas cheguem à sua consciência e compreendam o que elas precisam fazer para se engajar na luta contra a transformação, na luta contra a contradição oprimido e opressor. Aí vem a pergunta, né, de quem inicia, afinal de contas, essa luta contra a opressão, segundo Paulo Freire? Aí Paulo Freire responde que este ensinamento e este aprendizado tem de partir do que ele chama de condenados da terra, né, dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo, certo? De quem realmente sente na pele essa condição, né? Pois não há a conscientização como processo histórico, vai ser essa necessidade, então ele vai dizer assim, quem melhor que os oprimidos, ele vai, na verdade, fazer uma pergunta que, na verdade, é uma afirmação, né, de que é a classe oprimida, porque quem melhor do que os próprios oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora. Esperar que isso venha da classe opressora seria uma contradição, né, porque os opressores, eles não têm como defender uma educação libertadora ou a superação da opressão, porque, na verdade, na concepção da classe opressora, oprimir é um direito, né, intocável para eles. Então, essa é a grande tarefa da classe oprimida, né, que é uma tarefa humanista e histórica, de libertar-se e, por consequência, libertar também os opressores. Estes que oprimem, exploram e violentam a classe opressora de seu poder, não podem ter esse poder, a força em de si mesmo, né? Então, só pode nascer, a luta pela transformação social só pode nascer da debilidade dos oprimidos, que só essa debilidade é que pode despertar a força suficiente para essa libertação. Libertação que não vai ser um presente, não é algo do acaso, mas que só é possível por meio dessa praxis que Paulo Freire vem destacando, pelo conhecimento e reconhecimento da luta por essa libertação. Luta que, pela finalidade que eles deram aos oprimidos, será também um ato de amor com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores. Então, a pedagogia do oprimido é aquela que tem de ser forjada com eles, né, com o oprimido e não para o oprimido, com o povo e não para o povo, na luta incessante de recuperação da sua humanidade. Para isso é necessário que se tenha um processo formativo de consciência, né? Então, a praxis transformadora, que é a pedagogia do oprimido, ela se dá nas ações concretas de superação da opressão, mas se dá também na formação de uma consciência que permita a classe oprimida descobrir a sua condição de pensamento alienado e ingênuo, que hospeda o pensamento opressor. E só assim ela pode se reconhecer como classe oprimida e lutar pela transformação, lutar contra a opressão. A superação da opressão é o que inaugura, né, o que Paulo Freire chamou no livro de homem novo, né, o ser humano novo, que não é o homem a nascer da superação da condição, mas é a transformação da velha situação concreta, que vai dar lugar a uma nova situação, que é a situação da libertadora. Porém, tem uma pergunta crucial, né, que eu venho trazendo nos últimos tempos. Assim, como é que vai se dar esse processo, né? Se, porém, essa formação, a construção dessa consciência, a construção dessa educação, de um processo educativo, né, implica no poder político, e os oprimidos não têm esse poder, como então realizar a pedagogia do oprimido antes de fazer as grandes transformações das estruturas da sociedade? Isso é um dilema, né? Aí é que vai apresentar a necessidade de se superar a situação opressora, que implica o reconhecimento crítico na razão dessa situação, para que, através de uma ação transformadora que incide sobre ela, se instaure uma outra realidade, que possibilite buscar a humanização ou ser mais.
a libertação, por isso, é um parto, e é um parto doloroso, né? Um ser que nasce desse parto é um ser novo, que só é viável pela superação da contradição oprimidos e opressores. Nesse processo, né, Freire cita a dialética hegeliana para afirmar que somente o reconhecimento da condição oprimida, a conscientização, não é o suficiente para a libertação, que somente supera a contradição em que se acha quando reconheceu o oprimido e se engaja na luta por libertar-se, certo? Então, não é uma transformação que se dá somente no campo das ideias e da consciência, ela se dá no campo das ideias, mas se dá também no engajamento que essas ideias vão ocasionando. Freire também destaca a relação da objetividade com a subjetividade com base no pensamento marxista, né? Para mostrar o seguinte, porque algumas pessoas vão dizer assim, mas essa questão de subjetividade, consciência, isso é superestrutura, isso não é pensamento marxista. Na visão de Paulo Freire, Marx, como nenhum outro pensador crítico realista, jamais se encontrará essa dicotomia entre subjetividade e objetividade. Na visão de Paulo Freire, o que Marx criticou e cientificamente destruiu não foi a subjetividade, mas o que ele chama de um subjetivismo, um psicologismo, ou seja, um idealismo descolado da realidade, certo? Então, para responder à pergunta anterior, como é que a transformação vai se dar, se ela depende de uma conscientização, e se essa conscientização precisa de processos que passam pelo poder, né, como é que isso vai se dar? E Paulo Freire vai dizer que um primeiro aspecto é, sem dúvida alguma, ocupar os espaços da educação sistemática, aqueles que são possíveis hoje, as contradições que existem, né? Evidentemente que a educação sistemática, ela é majoritariamente um processo que atua muito mais a serviço da opressão, mas não é hegemônico, então, essa educação sistemática, ela pode contribuir nesse processo, mas juntamente, ou até de maneira mais definitiva, essa pedagogia humanizadora precisa ser feita nos trabalhos educativos realizados nos processos de organização social do oprimido. Então, os espaços sociais, de modo geral, as comunidades, movimentos sociais, sindicato, aonde tiver possibilidade de se trabalhar essa consciência e esse engajamento social, só assim, casado com a educação sistemática, é possível pensar essa pedagogia libertadora. Para isso é preciso uma imersão na prática, uma abstração para poder compreender suas contradições e defender uma praxis autêntica na compreensão da realidade, certo? Então, a pedagogia do oprimido, como uma pedagogia humanista e libertadora, terá esses dois momentos distintos, né? O primeiro, em que o oprimido vai desvelando o mundo da opressão e vai se comprometendo na praxis com sua transformação, e a segunda, em que se transforma a realidade opressora, essa pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos seres humanos livres e em processo permanente de libertação. Então, retomando, vou até retornar aqui rapidinho lá para aquele primeiro diagrama, para a gente fechar esse primeiro capítulo e compreender, né, assim, quais são as bases e os processos dessa pedagogia, né, que parte de uma humanização, certo? Parte de uma humanização, essa concepção humanista que Paulo Freire traz do pensamento existencialista cristão, do próprio Hegel, né, também dessa ideia do ser para si. A realidade objetiva revela um processo de desumanização. Essa desumanização que vai se tentar compreender primeiro dentro de uma filosofia mais idealista, metafísica de Hegel, mas Paulo Freire vai para questões mais profundas do marxismo, como processo histórico, como contradição e luta de classe, e percebe a necessidade da construção de uma consciência, de uma prática social que restaure uma humanização, por isso a pedagogia do oprimido se transforma numa pedagogia humanizadora. Para finalizar, assim, de fato, é preciso compreender, né, que a pedagogia do oprimido não é um livro, não é um dicionário, não é uma, como é que eu posso dizer, uma receita de transformação social, certo? Muita gente confunde ou, assim, idealiza o pensamento de Paulo Freire. Assim, Paulo Freire não é um frasista acadêmico, né, nem de muro de escola. Freire também não é, digamos assim, um pedagogo que traz uma forma de transformar a escola num local de transformação social. Ele traz referências muito importantes, uma filosofia de educação que, ao mesmo tempo, aponta para uma didática, ou seja, para um conjunto de ações de como executar um processo de ensino, mas, assim, é preciso dar, né, assim, a sua dimensão real da pedagogia do oprimido, que é uma grande referência, mas que precisa ser compreendida e analisada criticamente
por meio de uma análise científica. É isso, eu fico por aqui nessa primeira parte. Na sequência, eu vou, à medida do possível, ir postando os outros capítulos do livro. Até mais.